E se a gente pudesse usar dados para analisar o comportamento humano? Esse é o nosso terceiro episódio, eu tenho convidada especial e hoje a gente vai falar de uma ferramenta de assessment que é o PDA. Quem eu recebo aqui, a Cíntia Oliveira, é nossa executiva de negócios, é consultora e também é certificada, a gente, em duas ferramentas. O DISC, que a gente já falou lá no primeiro episódio, e agora essa nova ferramenta que a gente vai apresentar, que é o PDA. Bem-vinda, Cíntia! Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. E ela tá super ansiosa para falar dessa certificação que ela tem aí. O que é esse tal de PDA? Qual que é o principal diferencial desse assessment perante outros que tem no mercado? Legal. Então, o PDA, ele é um assessment que nos ajuda a mapear a nossa tendência comportamental, com base em 5 eixos: o eixo da extroversão, do risco, da paciência e da norma. Até aí, existe uma similaridade com outros assessments que medem, tendências comportamentais. O pulo do gato é que o PDA ele traz o quinto eixo, que é o eixo do autocontrole. E aí é interessante, Elis, porque ele vai nos indicar como é que a gente processa as nossas emoções. Então, diante de situações de conflito, tomada de decisão complexa, altos níveis de estresse, como é que eu processo, essa demanda, a demanda desses estressores externos, como é que eu processo isso internamente? A minha tendência é mais emocional ou é mais racional? E aí um ponto importante aqui é entender a gente aqui não está trazendo um dado para avaliar: "Ah, então eu sou controlada, uma pessoa controlada ou descontrolada". Não, é sobre filtro, é sobre a forma como você processa as suas emoções. E aí, uma visão macro, a gente tem um pouco mais de contexto para direcionar esses profissionais. É claro que eu já estou pensando aqui um monte de exemplo e também me chamou a atenção que você trouxe o terceiro ponto aí da paciência. E de Uhum. verdade, nos assessments que eu conheço, pode até vir ali uma aparente análise desse nível de paciência, mas aqui parece que tem algo diferencial no PDA. Você pode me dar exemplos em relação a isso? Posso. Então, por exemplo, uma pessoa eu vou traçar aqui um perfil, né, aleatório. Uma pessoa com uma extroversão alta, um risco alto, uma paciência baixa, uma norma baixa e um autocontrole mais emocional. Como é que seria a tendência dessa pessoa? Porque a gente não rotula, né, não é assessment, não é sentença, então são tendências. A paciência, ela não vai falar também sobre descontrole ou reatividade, ela vai falar sobre um nível de energia, vai falar sobre pessoas muito ativas, sobre pessoas, mais ousadas, sobre pessoas muito dinâmicas, autônomas. Então, quando a pessoa tem uma paciência mais alta, por exemplo, ela normalmente vai ser uma pessoa mais contida, vai ser uma pessoa mais conservadora na sua tomada de decisão. É mais ou menos por aí, deu pra entender? Sim, achei bastante interessante essa comparação, porque daí você já trouxe até outros eixos por Isso. ali. E Cíntia, a gente sabe que para a liderança é sempre bastante interessante, conseguir perceber a equipe através de análises de dados. Uhum. Como é que a gente traz o PDA nessa tomada de decisão da liderança a partir de perceber o time? Legal. Então, o PDA, ele vai nos dar 2 visões base. Ele vai trazer o gráfico do teu perfil natural, que é como você opera no dia a dia, de uma maneira mais espontânea, e o gráfico adaptado, que ele traz uma espécie de raio-x do teu momento atual. Então, como está, não como é, como está a Elis hoje no contexto profissional dela?
Aí a gente vai fazer um cruzamento de dados e a gente vai ter outros indicadores, nível de energia, motivadores. E o que que é isso, né, então entendendo um pouco melhor, quanto de energia eu preciso colocar para desenvolver ou para performar em determinadas tarefas. Então eu vou fluir mais naturalmente naquelas tarefas onde eu tenho mais habilidade, e eu vou ter que colocar um pouco mais de esforço e energia naquilo que se distancia do que é o meu natural. E como é que o líder pode fazer uso disso? Bom, uma vez que ele tem esses dados em mãos, ele pode traçar um plano de ação adequado, aderente ao perfil daquele profissional, ajustar a sua comunicação, definir uma estratégia de feedback, calibrar metas, enfim, ele está olhando para aquele profissional para além do óbvio, com base em dados, então ele vai tomar decisões naturalmente mais assertivas. Ô Cíntia, você está me dizendo então que nesse, relatório do PDA, traz ali o que seria o perfil natural e o perfil adaptado. Isso. Se tiver grande Uhum. divergência nesses 2 quadros apresentados, o que que indica para a liderança e se deveria até tomar alguma ação a partir disso? Legal, essa é uma ótima pergunta. Não tem como afirmar, mas, nós temos alguns indicadores aí. Então, quando existe uma discrepância muito grande do adaptado para o natural, a gente vai entender isso, a gente vai partir desse dado e a gente vai evoluir para conversas, né, a fim de traçar aí um plano de desenvolvimento. Mas via de regra, esse profissional pode estar desmotivado, ele pode ter uma percepção de que o seu potencial está sendo subaproveitado, ou ele pode não estar muito bem alocado. Então tem Pode ser uma mudança recente de cadeira? pode ser uma mudança recente de cadeira. Então quando o líder ele tem essa percepção, ele vai a fundo para entender o dado, ele pode evitar algum problema ali na frente e pode, tomar ações, que vão trazer resultados concretos, aí mais assertivos. E é legal, só para antes de fechar esse ponto, Elis, que existem estudos, pesquisas da Gallup que nos indicam que um ambiente onde o engajamento é mais alto, e aí a gente entende que quando os profissionais eles se sentem respeitados, vistos por quem eles são, então, poxa, o meu líder ele tá aqui, ele tá considerando o meu perfil comportamental, aqui onde eu fluo melhor ou não, enfim, o engajamento tende a aumentar. E aí, unidades onde o engajamento é maior, elas aumentam em até 21% a sua lucratividade, 17% na sua produtividade. Cíntia, você trouxe que o PDA traz ali uma análise de energia e motivadores. Por que que isso é tão interessante e importante nesse contexto atual? Se a gente imaginar, Elis, que a gente vive uma era de mudanças muito rápidas, de demandas complexas, simplesmente saber o que o que o profissional faz não é suficiente mais, concorda? Eu preciso fazer a pergunta: por que ele faz o que ele faz? Em todos os domínios ali desse profissional. E esses indicadores, eles vão nos falar sobre o que essa pessoa busca, o que ela evita, o que mantém ela performando por mais tempo. São esses os dados que a gente vai poder usar para, enfim, desdobrar em conversas, em planos de ação mais assertivos. E até eu vou dar uma espiada aqui na minha colinha, porque Sim, eu pegue a trouxe um dado cola. interessante sobre aqui ó, existem pesquisas internacionais que apontam que empresas que utilizam assessments comportamentais como o PDA, elas melhoram em até 29% a performance das equipes e podem reduzir até 36% o turnover. Porque a gente está de novo falando em colaboração, em engajamento, em senso de pertencimento. Cíntia, na sua experiência, tanto aí acompanhando pessoas, né, cumprindo ali com assessment e na devolutiva, o que que mais costuma surpreender
o líder ou até uma pessoa que recebeu, eu mesma fiz meu PDA e tiveram coisas ali que me surpreenderam. O que que é mais comum de surpreender quando a pessoa recebe esse relatório do PDA? Eu vou começar trazendo um ponto de novo. Pesquisas nos indicam que nós temos uma autopercepção meio turva sobre a nossa performance real, Sim. tá certo? Algo que eu já dei inúmeras, dezenas de devolutivas, e não raras as vezes as pessoas me trazem, o seguinte: "Cíntia", durante ou depois da devolutiva, "como é que eu faço para mudar o meu perfil? Por que que você quer mudar o seu perfil?" Porque eu não vou conseguir aquela promoção. Como é que eu vou me encaixar em um cargo de liderança, por exemplo? Se eu sou introvertida, se eu tenho, eu tenho um risco baixo, enfim. Quando a pessoa vai recebendo a devolutiva, ela normalmente se identifica com a maioria, dos dados apresentados, até porque o relatório reflete o que o que o pesquisado respondeu. Entretanto, via de regra, as pessoas elas não têm uma visão, eh, muito assertiva sobre elas mesmas. Então o que que eu devolvo? Você não precisa mudar, você não precisa querer mudar, você precisa se apropriar de quem você é. Você precisa entender, como é que você se torna, a melhor líder ou melhor líder dentro do teu perfil. E é claro, uma maturidade, uma consciência ampliada em perceber também quais são os meus gaps, quais são os meus pontos fracos, onde eu preciso investir, né, no meu aprimoramento. Eu vou trazer aqui um ponto de vulnerabilidade. Eu fiz o meu PDA, e pedi para a Cíntia olhar o meu relatório e me trazer ali uma devolutiva dele. E para mim o que me surpreendeu quando eu vi, foi, perceber que eu estava ali, mais no emocional No daquele eixo do aspecto, um autocontrole. eixo do autocontrole, perceber que eu estava no emocional. E no meu dia a dia eu me percebo alguém que atua de uma maneira mais racional e até as pessoas que estão ali ao meu redor costumam me dar essa devolutiva. Então aquilo me surpreendeu, e aí eu perguntei: "Cintia, mas o que que isso quer dizer?". E aí você fez uma boa tradução. Essa costuma ser, uma ponta ali que cutuca a pessoa, a hora que ela vê o relatório dela? Então, você vê, muito bacana o que você trouxe. É algo muito pessoal, é muito Uhum. individual, porque cada pessoa é um universo único. Então existe uma diversidade infinita de perfis, porque os perfis eles vão se apresentando, não, analisando os eixos individualmente, mas o conjunto da obra. Né, e por mais, por exemplo, que, você tenha afinidade com alguém e se perceba, parecida com essa pessoa em algumas características, no fim do dia você é única, eu sou única e assim vai. Então, essa questão que você trouxe especificamente eu não tinha recebido ainda, não Uhum. tinha me deparado com exatamente essa, mas com outras. Eu já atendi executivos e profissionais que almejavam aí um cargo de liderança, uma promoção, com um perfil mais introvertido, sabe, assim, mais low profile, mais conservador, com uma necessidade de desenvolver habilidades de oratória, enfim. Me vem à memória agora algumas dessas situações, onde me questionaram nessa mesma linha que você, esse eixo, né, da extroversão ou da paciência. Isso é importante, Elise, é papel do analista que está dando essa devolutiva. Não deixar ele sair da devolutiva com dúvidas, deixar claro que não existe perfil bom e ruim, e deixar claro o que significa cada um dos eixos para o PDA, né, porque a gente fala em paciência e vem um senso comum, a gente fala no autocontrole. O autocontrole ele gera bastante ruído, sim, porque como eu disse, as pessoas têm uma tendência a pensar em autocontrole, então se eu sou racional eu sou controlada, se eu sou emocional eu sou descontrolada, não, é só uma forma de sentir.
Não tem melhor ou pior. E Cíntia, nesse aspecto, a pessoa que está ali nos acompanhando, quem está assistindo a gente, pode ser que esteja com vontade de ter acesso ao PDA, saber como é que tem ali uma possibilidade de conhecer esse assessment, se há um investimento ou não, e até a importância, assim, de para além de receber o relatório, ter também um acompanhamento de alguém certificado, é isso? Esse ponto é bem importante. Então, vamos lá. Eu sou certificada e existem algumas premissas. Primeira, o PDA ele não faz distinção entre perfil bom e ruim, né? Ele traz aí as diferenças e ele serve como uma ferramenta de autoconhecimento. Segundo, dentro do que você me perguntou, não existe responder o teste e receber um relatório e tchau. Não, necessariamente você precisa receber uma devolutiva por um profissional certificado. Por quê? Imagina se você tivesse, por exemplo, você que já fez, se você tivesse respondido seu PDA e simplesmente recebido o seu relatório, sem que ninguém te desse uma devolutiva e te explicasse, né. Uhum. Então, até onde eu sei não é não acontece, não deveria acontecer. Como um exame médico mesmo, né. Ah, se a gente faz um exame de sangue, ok, tem algumas coisas que são intuitivas, Ótima ou analogia. que você, pelo histórico, Isso. você consegue identificar se você está, bem ou não, ou se tem alguma preocupação, mas você não sabe a fundo analisar se você precisa de algum complemento ou não, e é por É. isso que você conta ali com E mesmo que você jogue no chat ChatGPT, profissional. não vai ser a mesma coisa. Dos que esperamos que não seja a mesma Não vai coisa ser a mesma coisa. que se a pessoa certificada. Eu fiz uma pergunta, importante quando a gente fez o primeiro episódio aqui com a Alessandra Rufino, um beijo para ela, sobre DISC, que é a questão da imparcialidade deste profissional habilitado certificado que vai dar a devolutiva. Como é que a gente minimiza o efeito dessa preferência individual quando eu vou devolver um relatório, fazer uma devolutiva para uma pessoa? Você diz por assessment? Preferência. É por conta do profissional, porque, você vai me dar a devolutiva do meu assessment. Se você tem preferências individuais de perfil, como é que eu recebo essa situação com essa parcialidade? Porque parcialidade está em todos os lugares. Como é que Uhum. a gente minimiza e até para quem vai receber, pode até identificar o quanto esse profissional está habilitado? Se eu tô, aplicando o assessment, né, por exemplo, o que você está trazendo, de estar ou não habilitado. A empresa está investindo nesse profissional, então a empresa está aplicando o teste com algum objetivo, né. Precisa estar claro para o profissional e para o analista qual é o objetivo, onde a empresa para onde ela quer ir. Porque o PDA ele vai trazer dados para que você possa trabalhar, para que esse sujeito possa se desenvolver, não para ele receber aí uma resposta: "Não, você não está apto", ou você: "Sim, você está apto". Esse não é o propósito da ferramenta. Outro ponto sobre imparcialidade, eu não vou o meu papel não é, interpretar, é Perfeito. analisar. Então, é uma análise de dados. Se isso vai se desdobrar para um processo de mentoria, para um processo de coaching, aí são outros 500. Mas nesse momento da devolutiva, eu vou fazer a leitura desse relatório com esse profissional, eu vou explicar para ele o que que tá se eu vou explicar e validar com ele. "Você está se identificando aqui? Sim, ah, sim, legal. Ah, aqui não. Ah, então vamos entender". Aí eu vou entender até como aconteceu com a gente. Perfeito. Não, eu não vou dizer isso pra ele, mas lá na minha cabeça: "Não, eu vou achar esse fio da meada, você não pode sair daqui sem se identificar". Porque a não ser que apareça alguma inconsistência no relatório, isso pode acontecer. Um caso interessante, aconteceu comigo. Uma pessoa que veio para mim indicada, ela estava participando de um processo, chamava, eh, processo recolocação, cuja primeira etapa era a aplicação do PDA, e eu que fazia, eu que aplicava. E ela não respondeu de forma genuína o relatório. Porque ela sabia que o resultado daquela trilha seria a possibilidade ou não de uma promoção. E ela tentou responder o que ela achava que ali os gestores queriam, ler ou receber. Só que a gente tem como mapear isso.
Essa com a hipótese ferramenta. É. na resposta. E aí na conversa a gente conseguiu chegar nesse lugar, né. E aí foi bacana também, porque a gente conseguiu conduzi-la para um outro processo, né, ou dar luz a algumas questões que ela também precisava esclarecer. Maravilha, sinto a gente tá muito chegando no final, mas eu tenho que fazer essa pergunta para você. Como é que foi o impacto do autoconhecimento, até por meio do PDA na sua vida? Bom, o PDA em si foi como um ponto de partida, vai. O PDA, por si só, ele não vai trazer todas as respostas, mas ele é um convite para que você mergulhe em águas mais profundas. Então ele é um start, e uma vez que você entra nesse universo do autoconhecimento e entende o quanto isso é valioso para o nosso crescimento quanto seres humanos, é um caminho sem volta. O PDA, eu diria, foi um ponto de partida, uma boa base para gerar curiosidade e entender alguns pontos importantes onde eu precisava amadurecer, onde eu precisava me aprimorar. Então, quando você entende onde você está, para onde você quer ir e consegue usar dados ali concretos para trabalhar o que está no meio desse caminho, fica mais fácil, fica mais leve. Cíntia, muito obrigada por ter vindo aqui gravar com a Eu que gente. agradeço. Foi super rápido o episódio. E você que está nos acompanhando, olha só, sabe quem é que vai passar o resto da vida com você? Você mesma. Você mesmo. Então é necessário se autoconhecer. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado. Fica com a gente, curte, comenta e compartilha. Até a próxima. Tchau. Tchau.